This call is now being recorded. Então, como eu falei para vocês, né, eu coloquei... Ele não pegou na gravação, né? Eu coloquei um vídeo tutorial para quem estiver totalmente perdido como fazer o trabalho, né? Eu fiz 2D, mas 3D seria a mesma coisa, certo? Até aquela propriedade que eu falo no vídeo, de pegar o centro médio para fazer triângulos, aquilo ali também vale para 3D, tá? Você pega a face, né? Que você tá do polígono e une com um ponto do centro, se o poliedro, né? Na verdade, ele for convexo, aquilo ali também vale, tá? Você vai ter, só que você vai ter tetraedros, né? E se você quiser fazer, preencher o interior, né? Se você quiser só pegar a superfície, a mesma propriedade também vale, né? Para cada triângulo, para polígono que você for pegar na superfície. Aí, o que mais? Nós começamos a falar de OpenGL, né? Ficou faltando, eu acho, só... Eu não comecei o Jupyter, né? Não mostrei um exemplo de 3D, né? Mas tem um exemplo de 3D, vou colocar ele online. Assim que ele começar aqui, eu mostro para vocês. Tá? Só ficou faltando, porque eu mostrei os exemplos básicos do OpenGL, mas faltou só mostrar um exemplo de 3D, né? Do OpenGL, que eu fiz com... Deixa eu ver aqui. CGUS. Aí, aqui, né? GL 3D. Carregar. Pronto. Vamos lá. Tá aqui, né? Certo? Esse aqui é um exemplo de um cubo, né? Em 3D que eu fiz. Uma aplicaçãozinha. Eu vou fazer outra, tá? Como eu disse, fazer um exemplo também em 3D para vocês. Mas ele tem um pouquinho... A diferença que tem dessa aplicação... Deixa eu ligar aqui o Magnifier. É o que... Sim, é porque ela tem o trackball. Ela tá... Trackball não. O trackball, né? É o trackball que eu implementei. Certo? Vocês vão ver que ele tem... No método PaintGL, você vai ver isso daqui, né? GL Clear. Aí tem um produto vetorial aqui, tá? Uma matriz e tal. Aí aqui tá fazendo a multiplicação da matriz para uma matriz lá do shader. E isso está sendo passado para o shader através desse comando aqui, GL uniforme, tá? Mas você não precisa se preocupar com isso, quem for fazer 3D, tá? Essa parte aqui da rotação com o mouse, você pode só copiar desse jeito e aplicar, tá? O resto é a mesma coisa, GL Draw Triangles, tá? Estou fazendo através dos índices, né? Tá? E se a gente for olhar lá, é a mesma coisa, a lista de vértices, sendo que aqui é interessante só falar desse caso, porque eu coloquei as cores do lado, ó, dos vértices, né? Para não ter que fazer aquilo que eu faço no exemplo 2D que eu mostrei para vocês, fazer uma lista de vértices. Eu já mostrei para vocês. Era até bom vocês darem uma olhada depois, porque lá no exemplo eu faço usando o VAO, né? E o VAO eu faço um VBO de vértices e um VBO de cores, né? Aí com isso eu já mostrei para vocês um VBO só, com vértices e cores no mesmo. Mostrei um VAO com 2 VBOs, um de vértices e um de cores, que está no exemplo, que até mandei para e-mail para vocês. E esse daqui, no caso do cubo, eu fiz aquele exemplo que eu falei para vocês. Ó, vem um vértice, aí vem a cor do vértice. Outro vértice, né? Que agora é 3D, né? Tem o X, Y, Z, aí o RGB.
Aí vem outro vértice e outra cor. Vem alternado, né? Cor e vértice, cor e vértice. Cor, vértice, cor, vértice, cor, vértice, cor. Certo? E tem um outro vetor que são dos índices, né? Para poder fazer o cubo, né? São os triângulos que formam as faces, né? Um cubo tem 6 faces e, portanto, vai ter 12 triângulos, né? Aí aqui quer dizer, tem um triângulo, aqui é um triângulo, aí aqui é outro triângulo, formando uma face, né? Aqui tem um triângulo, outro triângulo, forma um triângulo, outro triângulo, formando outra face, aí tem as 6 faces aqui, né? Formando 12 faces. Essas partes de vetores de matriz você pode multiplicar, a gente vai discutir aí na matriz, certo? Mas só para você ver como é que se declara uma matriz, né? Ó, no OpenGL, que a gente ainda vai ver, tá? É assim, né? Isso aqui é uma linha, né? Tá? E aí, esse agrupamento, isso aqui forma uma coluna, né? Isso que é diferente, né? Do vetor. Esses colchetes, esses elementos entre colchetes separados por vírgulas são as linhas, né? E esses elementos alinhados, os primeiros elementos de cada um dessas listas de colchetes são as colunas, né? Isso aqui é a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Esse aqui em especial é chamado de uma matriz identidade, tá? É diferente disso daqui, ó, que é só um vetorzão grandão, né? Só tem um colchete, se abre e fecha quando é um vetor, né? Quando tem mais de um vetor, tem esses grupos de vetores dentro de um vetor, isso aqui é já chamado de matriz, tá? Isso aqui é na notação do Python, né? Certo? Aí um recursozinho que eu acho interessante também falar para vocês, eu estava vendo, eu descobri isso agora também, né? Se você fizer assim separado do jeito que eu fiz, né? Colocar aqui as bibliotecas separadas e mandar executar, né? A carregar. Quando você vem aqui no objeto, né? Na classe embaixo, você pode colocar, de repente, NP, né? E apertar Tab, certo? Que aí ele vai habilitar o autocompletar, tá? Aquele que eu estava falando para vocês, que tem no Eclipse, né, nas ideias, eu fui dar uma pesquisada, né? E tem no Jupyter também tem autocompletar, tá? Aqui aparece, nesse caso aqui, NP é o NumPy, né? Eu estou pegando todos os comandos que tem dentro da biblioteca NumPy, tá? Aparece aqui, ó, para vocês. Isso aqui eu não sabia. Eu fui atrás, né? Porque eu sabia que tinha gente que usava o Jupyter como biblioteca de desenvolvimento, como plataforma de desenvolvimento, né? E eu fiquei sabendo que existe isso, né? Antigamente você tinha que instalar um módulo, né, para poder ter esse recurso de autocompletar. Hoje em dia parece que já vem por default no Jupyter, né? Então, como eu não sabia, estou falando para vocês, né? Agora, então já melhorou bastante, né? Já não precisa usar uma IDE separada, né? Você pode usar o próprio Jupyter para desenvolver. E isso também vale para o GL, tá? Ó, pegar lá o GL, aqui aparece todas as, colocar gl.tab, né? Ó, aparece todas as variáveis, né? No GL, do OpenGL. E se você colocar, inclusive lá, de repente, GL float, né? Por exemplo, FL, não, GL float, ó, tá? Ou então, se você quiser pegar um comando também, né? Certo? Só tem cuidado que aparece aqueles, aqui aparece tudo, né? Comando moderno e comando antigo, né? Aquela história, GL Begin é o comando antigo, né? Isso aqui já não vale mais, né? Para o GL moderno. Mas aí também tem o GL Vertex, né? GL Vertex, ou é GL Vertex Attrib, né? GL Attrib Pointer, né? Ó, tem a nova, mas também tem o antigo aqui, tá tudo misturado, né? Mas de qualquer jeito, tem um recurso de autocompletar já ajuda, tá? Na hora de desenvolvimento. Então, eu queria só mostrar isso para vocês também, antes de voltar aqui. E outra coisa, acho que é Shift 11, né? Isso daqui é um plugin do Chrome, certo? É esse cara aqui, o High Contrast. Mas também tem um equivalente para o Firefox, tá?
que é para deixar no modo escuro, certo? O modo escuro é interessante para programação, tá? Quem for fazer, quem gosta, para a gente que é desenvolvedor, né? A gente vai falar isso de cores ainda, né? Mas quando você tem uma tela toda branca desse jeito aqui que a gente está fazendo e você fica olhando para aquela tela muito branca durante muito tempo, aquilo ali força a sua vista, tá? Porque aquilo ali está na intensidade máxima dos pixels, tá? Isso depende da tecnologia da tela, mas em geral, fica olhando por muito tempo uma tela branca, você pode acabar forçando a sua visão. Então é comum que muitos programadores prefiram usar o modo escuro, tá? Essa tela preta, né? E o jeito mais fácil de fazer isso é invertendo as cores do Windows, tá? Ou do Linux, ou do Mac. O Mac tem até um botão para fazer exatamente isso. Nosso celular também tem isso, né? Tem essa mesma capacidade, tá? Que você inverte as cores, aí o branco fica preto e as outras cores ficam cores equivalentemente correspondentes, né? Que garantem um contraste, né? Isso é uma coisa que a gente vai discutir ainda, mas acho que eu já falei, né? A questão de contraste de cores, que elas têm que estar para você garantir que elas são visíveis. Aí você só invertendo as cores, você garante que o contraste das cores que você vê no papel branco continua existindo. Né? O mesmo contraste que existia quando as cores estavam com os seus valores originais continua existindo, só que agora elas adotam outros valores, né? Então, o jeito mais fácil disso do que você ter que configurar, isso aqui eu quero cor amarela, isso aqui eu quero cor verde, isso aqui eu quero não sei o que, é você inverter as cores, tá? Aí você vindo atrás de um plugin para inverter as cores, você consegue fazer isso, né? No Jupyter, no Firefox, né? Em geral, no Chrome, né? As ideias de desenvolvimento como Eclipse também tem essa opção de você colocar modo escuro, né? Mas isso aqui é mais fácil, que aí você, de repente, você não precisa configurar o Jupyter. E o Jupyter tem um modo para fazer isso, tá? Também, o Jupyter tem alguns modos que você pode instalar, como eu acabei de falar, não somente do recurso do autocompletar. Se você achar que o autocompletar padrão dele é fraquinho, tem outros que você pode instalar, que você encontra. E ele também tem, se você não gostar, né, do recurso de autocompletar, tem outros que você pode instalar, que o pessoal faz. E tem também um de temas, né, que você pode instalar um plugin, um add-on, um plugin de temas que você pode instalar para o Jupyter, para que tem esse. E muda as cores automaticamente, né? Se você não quiser colocar esse plugin para o Firefox ou para o Chrome. Eu prefiro, porque aí, nesse caso aqui, é só Shift 11, ó, desativo e ativo, né? Enfim. Aí aqui, como eu estava falando, isso é só um parênteses. Aqui, como eu falei, nesse caso eu estou colocando uma lista de vértices, uma lista de cores alternadas, né? Tem os índices também. Veja aqui no shader, no Vertex Shader, tem a única diferença que eu estou pegando, aquele nosso vértice que eu estou passando, em vez de passar direto, eu estou multiplicando por uma matriz, né? Essa matriz aqui é definida é alterada pelo mouse, que é para poder girar. Por que o 3D tem esse recurso a mais, professor? Para vocês poderem girar a figura, né? E poder ver se você fez a sua figura 3D correto, né? Isso aí. E o 2D não, o 2D você sempre está vendo todas as faces, né? Mas no 3D você não vai conseguir ver todo o seu objeto se você não puder girar ele, né? E aí, como girar um negócio que a gente vai ver só mais lá para frente, é uma operação que a gente vai ver só lá mais para frente, então eu já estou implementando aqui para vocês, para quem quiser fazer 3D e poder ver, né? A sua figura 3D sendo montada, se está ficando certinho ou não, tá? Aí aqui é só a matriz multiplicando pelo vetor, né? A única diferença disso para o programa 2D é isso. No caso do shader, né? E a de cores, continua a mesma coisa, né? Cores, você só recebe a cor, passa para frente. O vértice recebe um vértice, só que aí na hora de passar o vértice para frente, multiplica pela matriz de rotação, né? Que a gente ainda vai ver. A gente nem viu matriz ainda e tal, mas é só adiantando. Você pode copiar do jeito que tá, né? Aí compila o programa, gera um VBO, né? Ainda usando um VBO. Se quiser ver o exemplo do VBO, olha o exemplo que eu passei para vocês. Aqui eu estou usando aquela questão do layout, né? De novo, aqui tem o layout. Aí eu coloquei 0 e 1. O 0 é para o vértice, 1 é para a cor. Que aí diminui, né? Aquela quantidade de comandos, né? Veja, eu pegar lá do shader quem é o vértice, depois já um GL Enable, né? Aquele handshake que teria que ser feito em 3 passos. Você usando layout, você consegue reduzir para 2, tá? Esse 0 aqui é equivalente ao vértice, né?
Mas aí o resto é igual, GL Float, GL Force. Sendo que olha o que tem de diferente aqui, né? Veja que no caso, ó, em vez de aqui ser 0, que nem tem nos outros programas, nos outros 2 programas que eu já mostrei para você, aliás, todos os outros programas que eu mostrei para você que estava 0, porque não estava fazendo alternado, né? Começava a lista de vértices, depois vinha de cores. Aqui tem um offset, né, que é porque justamente tem uma divisão, né, uma separação. Quer dizer o quê? Que vem um vértice, né? Tem um vértice, aí tem um buraco que ele tem que dar um pulo para pegar o outro vértice, né? Quanto é que é esse pulo que ele dá? Aqui a gente tem um float de 32 bits, né? Ou seja, 4 bytes, certo? Então, quando ele pega o primeiro, ó, certo? Você tem quantos? Você tem um RGB, né? Que é 1, 2, 3, né? 3 vezes 4, 12. Só que se lembra que ele está sempre pegando, ele começa do primeiro, né? Então, para ele poder pegar o segundo, na verdade, ele tem que pular 24 bytes, né? Se ele começa do zero, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então é 24, na verdade. Não é só pegar o que está entre um vértice e o outro, não, certo? É o pulo completo. Ele começa daqui, no início do vetor, né? E aí, para ele poder chegar no início do próximo vetor, ele tem que pular 24 bytes, né? Para poder pegar o próximo início, 24 de novo. Certo? 24, 24, toda vez que está dando essa alteração aqui é 24. E o mesmo vale para as cores, né? Porque se eu peguei a primeira cor aqui, né? Certo? A próxima cor vai estar também aqui 24, 24, que vai pular esses 3, né? Certo? Aí vai pular depois esses 3, esses 6, né? Na verdade, esses 6, para pegar a próxima cor, né? Então aqui você vê que tem esse pulo que eu estou dando toda vez de 24 bytes, ó, tanto nas cores como nos vértices. Sendo que no caso dos vértices começa do início do vetor, e no caso das cores, ó, começa a partir de 12 bytes, né? 12 bytes porque você está pulando o primeiro vértice, né? Porque o padrão é começar aqui, que seria o none, né? Se eu pulo 12 bytes, quer dizer que eu pulo esses 3 primeiros vértices, eu começo a partir, certo? Eu ignoro os vértices e as cores começam a partir do 12º byte, né? E é para poder pegar a segunda cor, eu pulo 24 bytes. Para poder pegar a terceira cor, eu pulo mais 24 bytes e assim sucessivamente, tá? Isso é um modo alternado. Eu sei que ele parece mais complexo, né? E eu tenho que mostrar para vocês a ele de qualquer jeito, porque se vocês forem olhar na internet, você vai ver que isso daqui infelizmente, é o que as pessoas mais preferem fazer, né? Porque é aquilo que eu já tinha discutido, questão de eficiência, né? Você coloca só um VBO grandão, aí lá dentro desse VBO você coloca cor, normal, vetor, coloca vetores, coloca textura, coordenada de textura, coloca tudo lá misturado. Tem gente que realmente prefere fazer assim, né? E aí você diz onde é que começa os dados de textura, quantos bytes eu tenho que pular para o próximo, né? Isso é muito comum de achar esse tipo de coisa. Mas você não precisa fazer assim, tá? Embora seja comum achar na internet, você não precisa fazer assim. Você pode usar VAO, né? Nem eu falo lá no vídeo. Você pode usar VAO, você pode usar... Se você quiser, você pode usar vários shaders também, é outra técnica, certo? Um shader para cada figura, né? Só tome cuidado para não... No problema de desenhar vários shaders, se você for quiser usar, um shader para cada figura, você pode. Só que você toma cuidado que você pode acabar desenhando uma figura por cima da outra, tá? Você está usando o mesmo espaço, né? Você pode tomar cuidado. Pode ter, como se você pode acabar desenhando figuras por cima da outra. E tente evitar isso, né? Mas não existe só uma maneira de fazer, né? Aqui a gente já viu três. Essa aqui seria a terceira maneira que a gente está vendo de fazer. E a gente já vai ver mais, né? Até o final do curso. E o resto do programa é igual, tá? Ativo, dá um GL Use Program, GL Clear Color. Isso aqui, teste de profundidade. Veja aquele negócio, ó, teste de profundidade, ó. Isso aqui, GL Enable teste de profundidade, você tem que ativar por causa de... Isso aqui é novo. É para 3D, por causa que você pode ter um pixel. E quando você está pegando uma figura 3D, né? Você vai desenhar ela. Você tem um pixel que está na frente, mais próximo da câmera, e tem um pixel que está lá atrás, né? Aí ele tem que fazer esse teste de profundidade para saber qual o pixel que ele vai exibir.
de acordo com a posição da câmera, né? Esse é o teste de profundidade. Mas é só ativar, né? GL Enable, GL Test, e ele já faz isso automaticamente para você. Isso daqui é porque a gente vai usar lá do nosso programa, tem esse GL uniforme, tá? O GL uniforme aqui, no caso aqui é MAT4, que é uma matriz que eu estou passando, certo? GL uniforme, esse aqui é o jeito de você passar, diferentemente daquele que eu já usei, Vertex Attrib, né? Quando é um do tipo uniforme, que a gente vai discutir, é assim que você passa, tá? GL uniforme, matrix 4VF, são 4 floats no formato de vetor, matriz formado por um vetor de 4 floats, né? E eu estou passando isso através desse comando. Isso aqui você não precisa saber agora, tá? Talvez mais na frente, né? Isso aqui eu só estou dizendo para o que é, para você não ficar perdido quando você ver, né? Isso aqui está carregando a matriz lá para o nosso shape. Esse comando aqui gera uniforme. Mas você não precisa se concentrar nisso. Para você fazer o seu modelo 3D, se você for fazer 3D, e tem uns eventos do mouse aqui também que eu capturo, né? Para poder fazer o trackball. O trackball, o que é o trackball? O trackball é um algoritmo que é como eu coloco o objeto 3D dentro de uma esfera, como se fosse um globo de neve, certo? E aí toda vez que eu quero girar o objeto 3D que está dentro dessa esfera de vidro, eu estou girando ali na esfera, certo? Estou girando a esfera para poder ver o objeto 3D. Isso é uma das técnicas que a gente usa para ver objetos 3D. Existem outras, tá? Mas o trackball é o mais comum, mais conhecido, está implementado nesse programa. É isso que está sendo feito aqui, tá? Se você ficar curioso. Mas você não precisa decorar isso. Porque você vai mexer no seu trabalho, se você pegar esse programa aqui para fazer o trabalho, vai mexer exatamente como no caso 2D, quem for fazer 2D, você vai mexer no Draw Elements, para desenhar todos os triângulos ou outras primitivas que compõem o seu trabalho. O GL Draw Arrays também, do mesmo jeito. E vai mexer em quem? Vai mexer nesse vetor aqui, né? No vetor de vértice, no vetor de cores. É isso que você vai mexer, né? Aí no máximo você vai ter que criar o quê? Vai ter que criar um outro VBO, né? Ou vai criar um VAO com vários VBOs dentro. O trabalho é a mesma. É o mesmo, né? A única diferença é porque você vai ter que pensar em 2D ou 3D, né? Tem gente que tem dificuldade de pensar em 3D, né? Por isso que eu permito que você faça em 2D também o trabalho, certo? Mas se você quiser treinar, ou se você quiser aprender 3D, é melhor, né? Era bom você ganhar essa visão. Isso ajuda, tá? Você ter essa visão 3D, você até para fazer, mesmo que você vá usar no futuro um Blender ou então um ZBrush, é bom você começar a treinar a sua capacidade de ver em softwares 3D, essa mesma capacidade. E você ganha, tá? Não é um negócio assim, não, o cara que consegue enxergar 3D na cabeça dele é especial. Não tem nada disso não, tá? É só questão de prática. Se você mexer com 3D, você vai ver que aquilo vai ficar cada vez mais fácil para você. Desde que você mexa, né? Você tem que ficar sempre mexendo. Para você ficar, não, vou ficar só no 2D, porque 2D é mais fácil, aí você nunca vai aprender, né? A mexer em 3D. Mas, enfim. Eu vou colocar esse programa aqui, tá? Quando eu publicar a aula de hoje, o objeto 3D, para vocês verem. Qualquer dúvida, lógico, você pode perguntar para mim. E vamos voltar ali para os nossos slides, né? Aqui na aula passada a gente falou um pouquinho do histórico, dos livros de OpenGL, tipos de dados. Aí isso aqui são as primitivas, né? Que eu prometi para vocês. As primitivas do OpenGL. Lá onde dá o GL, quando a gente dá o GL Draw Elements, ou GL Draw Arrays, né? Que vocês podem usar para desenhar sua figura. Você pode usar GL Points, tá? GL Points também dá para desenhar uma figura geométrica só usando pontos. Só que você vai ter mais trabalho, tá? Se você quiser usar o GL Points para desenhar suas figuras, você vai ter que fazer um for, né? Vai ter que usar uma estrutura de repetição. Não sei se... Acho que já mostrei, né? Para vocês for. Tô lembrado, mas eu acho que eu mostrei, assim, quando eu mostrei. Não, eu vou mostrar depois para vocês, mas
tem muito mistério não, for, né? É só implementar um for, que aí você vai ter que percorrer, gerar, né, na verdade. Na hora, não é que você vai ter que fazer o for na hora de dar o desenho, não. Você vai ter que gerar, fazer um for para preencher o triângulo, ou então quadrilátero, seja lá o que você está querendo desenhar, com pontos, né? Para pelo menos ele aparecer e ficar mais visível, né? Ou então fazer isso só com as arestas, se você quiser. Eu acho mais complicado, tá? Eu particularmente acho que você vai ter mais trabalho usando a GL Points, mas pode, né? Você também pode usar o GL Lines, tá? O GL Lines quer dizer que você estaria desenhando só o contorno das figuras, tá? Não está errado. Você achou aquilo que eu mostro lá no exemplo de fazer a triangulação, né? Quebrar em triângulos, né? Ou quebrar em tetraedros, no caso 3D, seja como for, você pode desenhar só o contorno das figuras, tá? Se você for desenhar só o contorno da figura sem pintar elas, sendo que lembre-se, se você for usar GL Points, GL Lines, ou GL, qualquer um desses primitivos que eu estou mostrando aqui inicialmente para você, você não vai preencher o interior, tá? Até pode, tá? Mas não precisa, tá? Porque senão você vai ficar muito complicado o seu programa. Faça só o contorno, tá? Se você quiser fazer GL Point, GL Line, GL Line Strip, GL Line Loop, faça só o contorno. Eu já aceito, certo? Seu trabalho. Que aí não precisa fazer triangulação nenhuma. Você vai desenhar só o contorno das figuras, 2D ou 3D, tá? E aí você usa o quê? O GL Points, o GL Lines, o GL Line Strip ou o GL Line Loop, tá? Qual a diferença desse? Do linhas é que você vai repetir, né? Sempre um vértice, tá? Porque a gente já explicou aqui o que é ponto, né? Eu já falei para vocês, mas eu não deixei claro o que é um vértice, né? Embora eu esteja falando com frequência, vértice é sempre o ponto de encontro entre dois segmentos de reta, tá? É um ponto de encontro, né? Se você combina com seus amigos ou com namorado, namorada, para se encontrar em algum lugar, certo? Aquilo ali é um vértice, é um ponto de encontro, tá? Onde duas ruas se encontram, um cruzamento, é um vértice também, certo? Então, se a gente tem dois segmentos de reta e se encontram em algum ponto qualquer, aquele ponto de encontro, ele é um vértice. Todo esse segmento de reta, ele é formado por infinitos pontos, né? A definição de reta é a união de infinitos pontos, tá? Essa é a definição de reta, numa mesma direção, né? É a união de infinitos pontos numa mesma direção. O vértice é aquele ponto em particular que está na união de dois segmentos de reta, né? Ou então está no cruzamento de duas retas, né? Isso é um vértice. Então, no caso aqui de GL Lines, a gente está sempre usando dois vértices, né? Que seriam potenciais pontos de encontro para outros segmentos de reta, caso você vá construir, sendo que toda vez que você colocar um segmento, você vai ter que pegar de novo o mesmo ponto e repetir, né? Vai sempre repetir um vértice na hora de desenhar o próximo segmento. Repete, repete, né? Repete, repete. Isso é o GL Lines. O Line Strip, ele já é um pouquinho mais inteligente, para não ter que repetir os vértices, ele assume que toda vez que você colocar um vértice, deixa eu colocar de um exemplo assim, se eu tenho um quadrado e ele é ABCD, né? Se você fosse usar o GL Lines para desenhar ele, você teria que desenhar o quê? Teria que colocar lá naquela lista de vértices, né? No VBO. Você teria que colocar o ponto A e B, aí depois teria que repetir o B e colocar B e C, aí repete o C, coloca C e D, aí repete o D e coloca D e A, tá? Se você fosse desenhar um quadrado usando GL Lines. No Line Strip, ele sempre assume que isso é uma grande linha que você está fazendo, né? Uma conexão de vários segmentos de reta, né? Isso é chamado até de polilinha, tá? Aí nessa polilinha, se você quisesse desenhar o quadrado, tudo que você ter que fazer é colocar os vértices A, B, C, D, A. Certo? A, B, C, D, A, ele já fecha para você, já desenha todas as retas, tá? No Line Loop, é para ser um pouquinho mais inteligente, né? Ele já assume que o que você está desenhando é fechado, né? O primeiro vértice vai ser igual ao último, né? Então, para desenhar o quadrado, você só teria, teoricamente, escrever A, B, C, D. E ele já faz as linhas fechando o ciclo, né? Já assume que o último vértice vai se ligar com o primeiro, né? Essa é a diferença entre
entre essas primitivas de linha, line strip e line loop, né? Espero que tenha ficado claro, né? Você tem que desenhar os pedaços individuais das linhas. O line strip, ele vai desenhando todos os pedaços em sequência, e o line loop, ele, além de desenhar os pedaços em sequência, ele também une o último vértice, o último ponto, o último vértice que você colocar no vetor, ele vai ligar com o primeiro, certo? Formando o ciclo, né? O loop seria um ciclo, uma volta, né? Aí as outras primitivas que tem, né, que existe, isso aqui são primitivas que tem disponíveis no OpenGL-ES, né, no WebGL, no OpenGL também, em geral, né, não somente para celular. Qualquer OpenGL que você for usar, essas primitivas estão sempre disponíveis, tá? Mas aí tem o GL Triangles, que foi o que eu usei, que aí para usar eles, você tem que ter aquele cuidado de dividir o polígono ou poliedro em triângulos antes de usar, né? Se você dividir em tetraedros, tetraedros é formado por 4 triângulos, né? Então, você estaria usando de qualquer jeito. O triangle strip, aí é a mesma ideia do line strip, né? Você coloca 3 vértices, né? Quando você coloca 3 vértices, né, na lista, aquilo ali forma um triângulo. Se eu for usar outro triângulo, eu tenho que colocar, repetir de novo 2 dos vértices, né? Para poder fazer esse triângulo aqui, né? Eu coloquei 3 vértices. Para poder desenhar esse próximo triângulo, deixa eu ativar o... Eu acho que fica muito difícil de ver o meu mouse sem esse negócio aqui ativo. Certo? Então, se eu desenho, por exemplo, esse triângulo aqui, né? Eu coloco 3 vértices na lista, né? Para eu poder desenhar o próximo triângulo, se eu não estiver usando Triangle Strip, estiver gerando GL Triangles, eu tenho que colocar de novo 3 vértices aqui, né? Então, vou repetir 2 vértices. E assim, quando eu pegar o próximo triângulo, né? Eu vou repetir esses 2 vértices daqui, vou colocar 3 vértices. Então, vou estar sempre colocando 3 vértices, né? Se eu usar o GL Triangles, né? Para eu não fazer isso, aqui existe o Triangle Strip, que é a mesma ideia do Line Strip, né? Eu coloco 3 vértices. Quando eu coloco o quarto vértice, ele já assume que os últimos 2 vértices que você usou, ele deve usar para fazer o quarto triângulo, certo? Aí, quando você colocar o próximo vértice, ele vai assumir que os últimos 2 vértices que você usou vão ser usados para fazer o terceiro triângulo. Colocou mais um vértice, o próximo, os últimos 2 vértices vão ser usados para fazer e assim sucessivamente, tá? Você vai sempre conectando, fazendo triângulos em sequência, tá? Então, por exemplo, se você tivesse um quadrado AB, se você tivesse um quadrado aqui, né? Se você quisesse desenhar esse quadrado ABCD, né? Tá? Tem aqui o A, o B, o C e o D, né? Se eu fosse usar o line strip, eu teria que fazer o quê? A, B, C, D, A, né? Certo? Esse seria o line strip. Para usar o triangle strip, o que eu teria que fazer? Eu teria que colocar o vértice A, B, D, C. Certo? Desse jeito, nessa ordem. A, B, D, C, porque aí ele pegaria A, B, D, faria esse triângulo, e depois pegaria o B e D, o último vértice, que é o C, e faria o segundo triângulo, tá? Vou fazer um quadrado, por exemplo. E assim sucessivamente, tá? Você tem que sempre pensar quem são os últimos, tem que sempre pensar quem são os últimos 2 vértices que eu vou usar para desenhar o meu triângulo, tá? Você tem que pensar, né, nisso. Cuidado que nesse caso a ordem importa, tá? Tanto no line strip, no line loop e no triangle strip a ordem importa, para você colocar os vértices. No triângulo, os GL lines não, né? É só você colocar 3 vértices por vez, cada 3 vértices que você está listando lá é um triângulo, né? Só que você vai ter que repetir várias vezes, né? Possivelmente um vértice. E a mesma coisa no GL lines, vai repetir várias vezes os vértices que você for usar, possivelmente. O triangle fan, ele não é exatamente, não é que nem o line loop, tá? O triangle fan, ele pega sempre um ponto do meio. Ele é justamente feito para fazer figuras regulares, né? Figuras convexas, né? Que eu falei para vocês, ele é o perfeito para fazer isso. Ele faz exatamente a mesma técnica que eu falei, também vale para figuras 3D, que eu falei, você pega um ponto do meio, né?
E aí os próximos dois vértices sempre se ligam com o ponto do meio. Exatamente, é por isso que existe essa primitiva, tá? Aquela propriedade que eu falei, ela de sempre, quando uma figura convexa, para você fazer uma triangulação, para quem não viu o vídeo, né? Essa é uma propriedade que diz assim, se você tem uma figura convexa e eu pegar o centro geométrico, que é formado pela média dos vértices, né? Você sempre pode unir um lado com um centro geométrico, e aquilo ali vai formar um triângulo, né? Você vai conseguir fazer a triangulação de qualquer figura geométrica convexa, tá? Isso também vale para 3D, tá? Tem uma figura 3D, ela é convexa, quer dizer que nenhum ângulo interno é maior do que 180 graus. No caso 3D isso é chamado de ângulo sólido, mas tudo bem. Você tem aquela figura fechadinha, convexa. Você pegar um ponto do centro e unir cada uma face com aquele ponto do centro, você vai preencher o seu espaço com tetraedros. Ou então, no caso 2D, você vai preencher o seu espaço com triângulos, tá? Isso é tanto é verdade que existe até esse cara aqui, uma primitiva do OpenGL, só para fazer isso, que é o GL Triangle Fan, tá? Aí você, o primeiro vértice, se não me engano, é o primeiro vértice, que é considerado o centro, e a cada dois vértices que você citar, colocar na lista, né? Ele vai sempre ficar unindo com o centro, né? Então você colocaria, por exemplo, aqui é o A, o primeiro ponto, né? Aí depois aqui é o B, o C, o D, né? É só você colocar em sequência que ele vai unindo, né? O F, né? O G. Porque é chamado de fan. Fan é, se não me engano, é ventilador. Ele vai fechar, tá? Como se fosse um... Eu acho mais parecido com um guarda-chuva, né? Mas ele vai fazer como se fosse um círculo, né? Em torno daquele vértice central do centro geométrico, né? Até preencher com triângulos, possivelmente, né? Não precisa encher, mas se você quiser, ele vai fazer triângulos assim em volta até voltar, né? Aqui pro triângulo inicial, fechando, né? Não sei se é por default que ele fecha. Eu não testei isso. Certo? Mas ele vai formar como se fosse um ventilador, ou então um guarda-chuva, né? Seguindo o centro geométrico que é o primeiro vértice que você usa, tá? Aí existe outras geometrias, só tem essas daí de linha, ponto, linha e triângulo? Não existe, né? Existe o GL Quads também, por exemplo, que é para quadrados, o Quad Strip, que aí vai gerando sequência de quadrados, né? Existe até o GL Polygon, que é para você desenhar um polígono qualquer. Só que essas daí não são usadas, eu coloquei que foram abandonadas aí, mas na verdade é que elas não são usadas no OpenGL ES, né, nem no WebGL. Se você quiser usar, você pode usar, tá? Não tá errado, assim, não vou descontar pontos. Se você achar mais fácil, né, usar elas, usar uma primitiva, você vai ver, né, até usando aquele recurso autocompletar que eu mostrei na aula de hoje, você vai ver que tem outras primitivas lá. Se você quiser usar, que acha mais fácil, e facilita, né, o trabalho, pode usar. Só que você tem em mente que aquilo não vai rodar em celular, não vai rodar em web, ou não vai rodar na internet, né? Certo? E aí você não está usando o OpenGL ES, você está usando o OpenGL mais abrangente, né? Se você for usar as outras primitivas, eu tentei colocar aqui só as primitivas que tem no WebGL e no OpenGL ES, né? Tá? Se você quiser usar outras primitivas, não está errada, não vou descontar de você, mas lembra que você está perdendo um pouco da flexibilidade do seu programa, tá? Aí outra questão, né? A questão de faces ou loops, tá? Isso aí é questão que a gente precisa saber, que é quando você cria seja 2D ou 3D, tá? Você tem que saber isso. E quando você cria você está colocando lá os vértices, né, naquela lista, por isso que eu disse que o trabalho é principalmente você conseguir criar aquela lista direitinho, eles têm que seguir uma determinada ordem, tá? Não é assim, só coloca... Até agora eu falei, não, só coloca os 3 vértices do triângulo e tá tudo bem, né? Não é bem assim, tá? Por quê? Porque você lembra que eu falei para vocês que uma figura fechada ela tem uma região interna e uma região externa, né? Ela define uma região interna e uma região externa. Como é que eu sei quem é a região interna e a região externa de uma figura 2D ou 3D?
É justamente através da ordem que os vértices são lidos, são colocados, tá? Você colocar a ordem diferente, aí já vai ficar difícil de saber o que é dentro e o que é fora. Isso daí, num vértice 3D, numa figura 3D, vai aparecer como uma face invertida, tá? Isso tem que ter até, por exemplo, eu abri aqui o Blender, enquanto ele abre aí, deixa eu ver. Isso vai dar problemas de iluminação, tá? No seu modelo. Talvez nesse momento do trabalho, talvez não dê nenhum problema, tá? Que você está só desenhando e a gente não está usando luz. Mas quando for fazer a animação, você vai ver que vai dar problema, certo? É bom você já tentar fazer certo, né? Desde o princípio. E o que é essa ordem, professor? Você define a ordem, tá? Só tem dois sentidos para você seguir. É o sentido horário ou anti-horário. Ou então sentido positivo, sentido negativo, né? Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei tá, os 4 vértices do quadrado, né? Ele é formado quadrilátero, ele é formado por 2 triângulos, né? E se eu quero desenhar esses 2 triângulos, eu tenho que atentar à ordem que eu vou desenhar esses 2 triângulos, né? Se eu coloquei ABC, nesse caso, para seguir esta ordem aqui, né? Que seria o anti-horário, ou se a gente chamar talvez de sentido negativo, por exemplo, se eu chamo isso aqui de sentido negativo, o sentido positivo seria fazer o contrário, seria desenhar CBA, tá? Até coloquei aqui, né? Aqui embaixo quais seriam os sentidos possíveis, né? Ó, ABC, BCA ou CAB, tá tudo indo no mesmo sentido. CBA, BAC, o ACB estão indo no segundo sentido, né? São os 2 sentidos possíveis. Você pode começar a partir de qualquer vértice, tá? A questão é a ordem que você está seguindo. Imagine que é tipo como se você estivesse andando. Você pode imaginar que você está andando aí nas arestas em volta do seu polígono, tá? Ande num sentido, ande no outro sentido, né? E aí você tem que garantir que você está andando sempre no mesmo sentido, né? Por exemplo, o próximo triângulo, veja que ele continua andando no mesmo sentido, ó. BDCB, né? Ó. Ou então CBD, ou então DCB, né? Tá andando no mesmo, os 2 triângulos estão sendo percorridos no mesmo sentido. Agora, uma coisa interessante, apesar de eles estarem sendo percorridos no mesmo sentido, olha que aqui essa aresta, né, com esse segmento de reta que eles têm em comum, ela não é percorrida no mesmo sentido nos 2 triângulos, né? Ó. Olha que interessante, né? Por exemplo, se o sentido anti-horário é o sentido negativo, né? Certo? Você vê que tanto esse triângulo ABC como o triângulo BDC eles estão sendo percorridos no sentido negativo, ou anti-horário, né? Se você quiser. Mas o segmento de reta B e C, no primeiro triângulo, ele está sendo percorrido no sentido B para C, e no segundo triângulo ele é percorrido no sentido de C para B. Certo? É por isso que a gente consegue identificar o que é interno e o que é externo, certo? Uma figura 2D, 3D, etc. Por causa disso. Tá? O mesmo vale para figuras 3D também, tem essa mesma ideologia. Se você for ver aqui as faces, elas estão sempre percorrendo o sentido negativo, ou anti-horário, né? Tá? Só que se for ver as arestas em específico, né? Se eu pegar essa aresta aqui e olhar essa face e essa, você vê que nessa face aqui de baixo, ele está sendo percorrido, essa aresta está sendo percorrida da direita para a esquerda, e nessa outra face ele está percorrendo da esquerda para a direita. Mas, na prática, certo? Os 2 estão seguindo o sentido anti-horário, né? Ou sentido negativo. E a mesma coisa para essa face, ó. Você vem garantir, tá vendo? Que está todo mundo seguindo a mesma ordem. Seguindo o mesmo sentido. Tá? Isso é chamado de consistência, tá? Isso é uma prática que você tem que se habituar a fazer em todo o programa que você fizer de computação. Você garante a consistência, você garante que tudo funciona em geral, tá? Até mesmo para ler de um banco de dados, tá? Se eu vou ler os dados de clientes no banco de dados e eu leio, sei lá, primeiro o nome, a idade, o endereço,
Não faz sentido você ter um cliente em particular que, em vez de ler nome, idade, endereço, lê endereço, idade e nome. Não faz sentido, certo? Você fazer isso. Isso aí vai criar vai gerar uma complexidade no seu programa e pode gerar problemas, inclusive, porque o tipo de dados para armazenar a idade, nome, idade e endereço, não é o mesmo, né? Não é a mesma quantidade de bytes que você lê. Né? Então, isso aí gera problemas. É a mesma ideia também aqui, tá? Você tem que sempre você vai ler uma figura 2D ou 3D, ela tem que ser sempre feita na mesma ordem, certo? Sucessivamente. E para você garantir que isso é feito na mesma ordem, na hora que você estiver criando as suas figuras 2D ou 3D, você tem que desenhar elas todas na mesma ordem, tá? Aí você garante isso. Se você usar o line strip ou o triangle strip, você não precisa se preocupar com isso, tá? A vantagem, né? Que ele já vai fazer o loop na ordem correta para você, tá? Mas se você tiver... Tem aquelas vantagens e as desvantagens, né? Se você usar o GL lines ou GL triangles, você não vai ter que se preocupar, eu estou usando os 2 últimos vértices, ou estou usando o último vértice para fazer o próximo desenho. Você não precisa se preocupar com isso. Mas você vai ter que se preocupar com loops. Se você usar o triangle strip, você vai ter que pensar o line strip, como desenhar a figura, né? Mas aí você não vai ter que se preocupar com loops, né? De qualquer jeito você vai ter que se preocupar com a ordem, né? Tá vendo, né? De qualquer jeito você tem que se preocupar com a ordem. Ou na ordem que você está desenhando os triângulos, ou as linhas, ou os quadriláteros, seja lá o que você estiver usando. Ou então, se você estiver usando strip, quem são os meus dois últimos vértices? Quem são os meus 3 últimos vértices? Quem é o meu último vértice para poder continuar, né? Fazendo o desenho. É como se fosse um desenho contínuo, né? No caso do line strip ou do triangle strip, é um desenho contínuo. Você não tira a caneta do papel, né? E aí, como é que eu faço sem tirar a caneta do papel para desenhar todo mundo, né? Todos os triângulos ou todas as linhas. Se você usar o GL Lines ou o GL Triangle, você pode tirar a caneta do papel, só que aí você tem que garantir que na hora que você colocar de novo a caneta no papel, você vai desenhar na mesma ordem que você estava desenhando antes, tá? Senão depois, quando você for fazer a animação, ou a gente for usar a luz no nosso cenário, que até agora a gente está usando, as cores que a gente está usando, do jeito que a gente está usando aqui, são chamadas de cores super saturadas, tá? São cores que estão, a princípio, com o máximo de intensidade possível que elas podem ter no sistema de RGB. A não ser que você use uma cor diferente, né? Você mesmo pega e coloca uma cor não saturada, mas a princípio elas não têm, são cores cores saturadas, seriam cores chapadas, né? São cores chapadas. Que tá todo mundo da mesma cor, né? Você coloca aquele efeito que eu falei já falei para vocês da câmera de vídeo, colocar o flash muito forte na cara de alguém, né? Vai ficar não vai ter sombras, né? Não tem sombras, não tem iluminação. Fica parecendo que é tudo um objeto só, né? É feio, é como uma criança pinta, né? Mas pra gente aqui pro início, o trabalho já tá ok. Isso daí segue a regra da mão direita, por isso que é aquilo que é importante, né? Porque isso é usado na questão do produto vetorial, tá? Seja na hora de calcular área, volume ou iluminação, nós vamos fazer uma coisa do produto vetorial. O que é isso, né? Você pegar dois segmentos, né? Pegar dois segmentos aí do seu triângulo, por exemplo, o AB e o BC, e você usar a mão direita, né? Obviamente, isso é a regra da mão direita. Se eu estou fazendo esse produto, pegar o AB e o BC, se eu chamo esse meu dedo aqui de AB, né? E esse meu outro dedo aqui de BC, e eu faço o produto vetorial, o AB no sentido BC, o vetor resultante vai ser o meu polegar, tá? Certo? E se eu quero fazer o contrário, certo? Eu tenho que inverter a mão, né? Se eu colocar o segmento BC pelo A, e aí você vai obter um vetor no sentido diferente, né? No sentido negativo. Isso é chamado de regra da mão direita, né? Também existe regra da mão esquerda. Você pode pegar a sua mão esquerda, usar o indicador, né? E o dedo do meio como dois vetores, tá? Isso é usado mais no produto vetorial, né? Você vai fazer o produto vetorial, você pega dois vetores, né? E para você saber quem vai ser
o vetor resultante, se vai estar no sentido positivo ou negativo, certo? Tem dois sentidos, né? O loop, sentido positivo ou negativo, horário ou anti-horário. Para você saber quem é esse sentido, é que você usa a regra da mão direita, né? Certo? Se você tiver na dúvida, né? Para que eu estou mostrando isso? Se você tiver na dúvida, como é que eu sei, professor, que eu estou fazendo, está todo mundo no mesmo sentido, que eu estou usando o sentido correto, né? Quando eu estou desenhando vários triângulos ali, você pode usar justamente a regra da mão direita, ou então a regra da mão esquerda, mas enfim. A regra da mão direita, você vai fazer o quê? Você pega dois segmentos do seu triângulo, quadrilátero, seja quem for, em sequência, tá? Tem que ser dois segmentos em sequência. E aí você pega o indicador no sentido do dedo médio, tá? Você pega ele no sentido do dedo médio. Você tem aqui, como eu disse, segmento AB e segmento BC aqui embaixo. E eu estou seguindo nessa ordem, né? ABC, ABC, né? Tá? Então quer dizer que eu estou no sentido positivo, pela regra da mão direita. E se eu for fazer o contrário, né? Certo? Você vai no sentido CBA, aí eu estou na questão negativa, tá? Vou gerar um vetor no sentido negativo. Isso também vale, né? Para a mão esquerda. Depende também quais são os vetores que você está pegando, né? Eu coloquei a regra da mão direita, porque, se não me engano, a regra da mão direita é o default do OpenGL, tá? E todo sistema 3D ele tem, tá? Ele usa ou por default a regra da mão direita ou a regra da mão esquerda para definir justamente quem é o sentido positivo e negativo na hora de fazer esses desenhos, definir esses loops, né? Para definir quem é a região interna e a região externa de uma figura 2D ou 3D, tá? Nem sempre é a mesma coisa, tá? Se não me engano, por exemplo, o OpenGL e o DirectX, eles não usam a mesma mão para poder fazer isso. Não sei se é a DirectX usa a regra da mão esquerda, enfim. Porque se eu usar os mesmos vetores, não dá a mesma coisa, né? Se a regra da mão direita dá que o sentido é positivo, na regra da mão esquerda vai dar negativo, e vice-versa, tá? Não sei se isso aqui ficou claro, né, para vocês, mas a gente vai discutir isso outras vezes. Eu tentei. Isso aqui é o desenho clássico que tem, né? O desenho o vetor A e o vetor B, e aqui ó, o polegar seria o vetor perpendicular, né, aos vetores A e B na direção do polegar, né? Então você está fazendo o indicador, você está pegando o indicador, né, e girando no sentido do dedo do meio para gerar esse cara aqui, que é perpendicular tanto ao A como ao B, tá? Sendo que se você fizer o contrário, se você fizer para poder fazer esse cara aqui, você vai ter que inverter a sua mão, tá? Ter que colocar para poder fazer o B no sentido do A, né? Você teria que colocar a sua mão de cabeça para baixo, né? E aí você vai fazer o indicador no sentido do. Ou então, se você quiser, é o indicador no sentido do dedo no meio, né? Você inverter o sentido, né? Para inverter o sentido, sempre é um indicador o dedo indicador no sentido do dedo do meio, né? Se você está indo no sentido positivo, né? Se você definir que o para cima é positivo, né? Também depende disso, né? Então, você continuar repetindo a mesma coisa agora com a mão de cabeça para baixo, você vai ver que inverteu o sentido e agora o vetor está no sentido negativo, apontando para baixo, né? Então, se você tentar fazer isso com a mão esquerda, você vai ver que dá o contrário, né? Que a mão esquerda vai dizer que é negativo, o que é positivo na mão direita é negativo, e o que é negativo na mão direita vai dizer que é positivo na esquerda. E isso daqui, se isso aqui fosse um triângulo, né? Seria, por exemplo, ABC, né? Tá? E aqui seriam os vetores A menos B, né? E aqui C menos B, tá? Se aqui fosse o B, né? C menos B e aqui o A menos B. Na prática, certo? Eu, particularmente, eu
raramente eu uso essas regras de mão direita, regras da mão esquerda. E pelo menos eu consigo ter aquela visão que eu mostrei para vocês. Eu olhando para esse slide aqui, né, que foi o primeiro que eu mostrei para vocês, eu já consigo ver na minha cabeça, né, que isso aqui é o sentido positivo, para garantir o próximo cara tem que estar seguindo. Eu já consigo visualizar isso, né, que eu tentei explicar para vocês aqui. Se você não... E talvez algum de vocês também tenha essa mesma visão, né? Tudo que você precisa saber, né, é que na próxima fase, esse sim, é assim que eu faço, tá? Particularmente, tem que garantir que se numa face, num polígono que você desenhou, eu desenhei o BC nesse sentido, tá? Quer dizer, desenhei não, porque na ordem dos vértices lá, tá B e depois tá C, quer dizer que na próxima face, que use o mesmo segmento BC, ele vai estar na ordem CB, né? Se você garantir isso, não tem erro. Você não precisa fazer regra da mão direita, nada disso. É só você garantir que a face... E é sempre assim, tá? Em 2D ou 3D, você pode ver, ó, que um polígono, ele sempre compartilha uma aresta, né? Uma aresta, ela está sempre compartilhada entre dois polígonos, né? Ó, seja 2D ou 3D. Uma aresta é sempre compartilhada entre dois polígonos. Não tem como um polígono, uma aresta, um segmento de reta, ser compartilhado por mais de dois polígonos. Não tem, tá? Mesma coisa em 3D, ó, ou em 2D, né? Você tem um segmento de reta e ele é compartilhado por dois polígonos, seja em 2D ou 3D. Aliás, em 3D até dá, né? Para ter mais disso aí. Mas o único jeito de você ter mais de um poliedro compartilhando a mesma aresta é se você estiver preenchendo o interior dele, né? Mas se você estiver lidando só com a superfície, né? Que eu acredito que a maioria que vocês vai fazer, não tem, tá? É sempre dois polígonos compartilham uma aresta. Em 3D, o equivalente mais correto seria que dois poliedros compartilham uma mesma face, né? Uma face está compartilhada no máximo entre dois poliedros. Mas se você estiver usando superfície, né, aquela história do papel de embrulho, né, se a gente considerar só o papel de embrulho, aí isso que eu estou falando é verdade, que é o que a maioria de vocês vai fazer e é o correto, tá? Não precisa nem ter, é mais fácil do que pensar no volume. Se você considerar só o papel de embrulho, cada aresta, segmento de reta é compartilhado por dois polígonos. Para ser mais do que isso, é só se você preencher o espaço, né? Você pode imaginar se colocar, de repente, 4 dados, né, no formato de uma pilha, né, um do lado do outro, vai ter uma aresta lá no meio que vai estar sendo compartilhada pelos 4 dados, né. Mas isso é usando uma figura 3D, né. Estou preenchendo o volume, né, de uma figura 3D. Enfim, quem acha pensar dessa maneira difícil, né? A solução clássica usada por todo mundo é tentar usar essa regra da mão direita e regra da mão esquerda. No nosso caso, nosso default aqui vai ser regra da mão direita, tá? Esse aqui é o que eu já expliquei para vocês, no Normalized Device Coordinates. O default do OpenGL é esse, tá? Quer dizer que todas as coordenadas estão sempre entre -1 e 1, o x varia entre -1 e 1, o y varia entre -1 e 1, e o z varia de -1 e 1, certo? Todos os dados têm que ser convertidos para esse intervalo se eles querem ser exibidos, né? E aí nós vamos, para a gente fazer isso, a gente está sempre dentro desse tempo. Você não precisa desenhar, na hora de desenhar figura, você não precisa se preocupar muito com esse espaço, a não ser para o primeiro trabalho, né? Aí, para o primeiro trabalho, que eu dei aquele truque para vocês, né? Dividindo por 10 ou dividido por 100, você coloca no Normalized Device Coordinates. Mas o método oficial é você converter para coordenadas, fazer mudança de espaço, tá? É uma matriz de mudança de espaço, que você pode pegar qualquer sistema de coordenadas maluco que você esteja usando e converter para o Normalized Device Coordinates, né?
A gente vai ver isso no futuro, como é que faz essa conversão. Mas o volume de exibição, por default, do OpenGL é esse cubo, né? Esse cubo entre -1 e 1 no espaço 3D, tá? Que a gente quer usá-lo para exibir. Aí aqui tem um exemplo, aí até mostro aqui, né? Aí você quer chamar de projeção ortogonal, que existe dois tipos de projeção, que eu acho que eu falei na aula passada, né? Que o OpenGL antigo fazia isso até de forma, ou seja, tinha que fazer isso de forma explícita, né? Tinha um comando do OpenGL para fazer isso explicitamente. Hoje em dia já não tem mais esse. Tem esse comando? Tem não. Você tem que usar uma biblioteca para poder pegar a matriz. Isso aqui é como é que faz a projeção ortogonal, tá? Projeção ortogonal que você faz converter um volume 3D qualquer para NDC, tá? Usando essa formulazinha aí. Você tem um valor, né, que varia de 1 a -1, né? Tá? Isso aqui é o meu volume NDC do OpenGL, isso aqui é o meu volume qualquer. Isso aqui é uma coordenada que eu não sei quem é no meu volume OpenGL. Isso aqui é um vértice que eu sei quem é no meu volume qualquer, né? E aí como é que eu faço para converter? Eu pego aquela coordenada menos a menor coordenada que existe naquele meu espaço, tá? Que aí seria o mínimo de x ou o mínimo de y, mínimo de x, mínimo de y e o mínimo de z, tá? Isso aqui seria uma coordenada, né? Uma coordenada quer dizer o quê? Que você vai pegar, isso aí você vai fazer para as 3 ou para as 2 coordenadas que sejam, tá? Isso quer dizer o quê? Por exemplo, eu pego o x, né? Primeiro eu pego o x, aí quem é o mínimo x e o máximo de x naquelas minhas coordenadas que eu acabei de desenhar, né? Naquela minha figura 3D qualquer. Quem é o mínimo, quem é o máximo. Quem é o mínimo máximo de x, de y e de z. Aí você começa. X menos o mínimo dividido por máximo menos o mínimo do x, né? Naquele seu espaço qualquer, no volume qualquer 3D ou 2D, vai ser igual a U, que é quem que eu quero descobrir, menos o mínimo, lá no OpenGL é -1, né? E o máximo, que é 1, menos o mínimo, que é -1, né? Isso aqui vai dar 2, né? Aí 1 mais 1 dividido por U mais 1 dividido por 2 vai ser igual a V menos o mínimo dividido por máximo menos mínimo. Aí você chega nessa equação, que aí desenvolvendo ela, você vai chegar nessa equação, certo? Que aí chega aqui a coordenada x, né? No Normalized Device Coordinates é igual a 2 vezes a sua coordenada num espaço qualquer, menos o mínimo, menos o máximo daquela do x naquele espaço qualquer, dividido pelo máximo mínimo daquele espaço qualquer. Você repete isso para o y e para o z, certo? Que seria o u, v e o w, né? Você faz isso para x, y, z, né? Que seria v1, v2, v3, um 1, o 2 e o 3, né? Isso é chamado de projeção ortogonal, por quê? Porque a gente está usando, a gente não está mexendo no tamanho dos segmentos, tá? Tá tudo do mesmo tamanho. Do jeito que você desenhou, é do jeito que é para ficar. No mundo real, isso não é verdade, né? No mundo real, o que que acontece? No mundo real, existe a chamada projeção em perspectiva, que é o que eu estou vendo perto, né? Basta colocar sua mão na sua cara, você vai ver sua mão gigantesca, né? Na sua frente, e conforme você vai afastando a mão do seu rosto, ela vai ficando cada vez menor, né? Isso é chamado de projeção em perspectiva, né? Certo? Depende a distância que se eu considerar que meu olho é a câmera 3, é uma câmera 3D, né, que está filmando o meu ambiente constantemente em volta. Quando eu tenho um objeto próximo da câmera, ela fica gigantesca. Conforme eu afasto da câmera, ela começa a ficar menor. Isso é chamado de projeção em perspectiva. Projeção ortogonal não importa onde a minha mão esteja no cenário, ela sempre vai estar do mesmo tamanho. Não importa se ela está colada na minha câmera ou se ela está lá distante, ela sempre vai ter o mesmo tamanho. Isso é chamado projeção ortogonal, que é o que a gente está usando por default. Tá? Quando eu fiz aquele triângulo. Por isso que a gente viu. Por isso? Não foi por causa disso. Mas as nossas figuras elas vão ter sempre o mesmo tamanho, né? Elas não alteram, né? Você pode ter notado, quando eu girei ali o
o cubo, talvez alguns de vocês achou estranho, né? Quando eu estava girando o cubo, por causa disso, tá? Porque o segmento que está na face da frente, o segmento que está lá na face atrás, ela está sempre do mesmo tamanho na projeção ortogonal. Isso tem utilidade, professor? Tem, tá? Porque quando você está fazendo projetos de CAD, de arquitetura, ou então de uma peça mecânica, engenharia, o cara não quer, o cara não está muito interessado em que fique, ai, que bonitinho, é realista. Não, ele não quer realista, ele quer poder ver o modelo de uma maneira que ele entenda quais são as dimensões que estão envolvidas ali, né? Qual o tamanho da parede do banheiro, né? Tem que ser tudo igual, né? Então ele quer ver um formato que todos os segmentos de reto tenham o mesmo tamanho, ele possa ver do mesmo tamanho. Tem até uma técnica que você aprende em desenho. Se algum de vocês algum dia for fazer engenharia, você vai ver que você aprende desenho técnico, que uma das técnicas é justamente isso, é você desenhar em isomeria, se não me engano, não. Eu sei disso porque eu comecei um curso de engenharia, mas abandonei, tá? Eu acabei vindo para a computação mesmo. Mas eles aprendem isso, tá? A desenhar numa perspectiva de forma que todos os segmentos tenham o mesmo tamanho para poder fazer uma plana, né? Um plano de planejamento de um imóvel, né? Certo? Eles não fazem, o cara que está mais perto tem que desenhar menor, o cara que está mais longe tem que desenhar maior, não. Isso é a mesma ideia que é usada em alguns jogos 3D, né? Aqueles pseudos 3D, 2D e meio ou 3D e meio, né? Que eles fazem de uma perspectiva tal que, mesma coisa, quem está lá no fundo e quem está na frente tem o mesmo tamanho, mas assim, o boneco se mexe, né, naquele espaço 3D. É a mesma ideia que é usada em jogos, mas isso tem aplicação na engenharia também, tá? Que é para garantir que você consegue passar para o cliente qual o tamanho real das paredes, né? Como é que vai ficar os imóveis dentro da casa, etc. e tal. Ou então em outra peça, né? Também, para o cara que vai desenhar o parafuso, ele saber que todos aqueles segmentos que formam a cabeça do parafuso tem que ter o mesmo tamanho, né? Você colocar perspectiva nisso vai ficar difícil, né? Para ele saber, ele vai ter que ficar girando. Será que tem tudo o mesmo tamanho? Não sei. Vai ter que medir manualmente, né? Não adianta de nada o modelo 3D. Enfim, uma projeção ortogonal dos primeiros métodos que existe, isso aqui é fácil, né? Relativamente fácil de fazer. Existe comando nas bibliotecas, se eu não me engano, a NumPy tem também para fazer isso, tá? Antigamente isso fazia parte do OpenGL, era um GL orto, e hoje em dia, no GL moderno, a gente não usa mais isso. Isso já é implementado nas bibliotecas matemáticas. Inclusive, existe hoje em dia a OpenGL Mathematics, né? Que você pode instalar para fazer isso. Que é um outro módulo só para fazer esse tipo de operação, tá? OpenGL Mathematics, né? Não sei se é assim. OpenGL Mathematics, tá vendo? Aquele negócio, né? Por isso que eu digo matemática, né? É GLM, ó. Essa biblioteca GLM aqui é uma das que você pode usar, tá? Para fazer isso. Antigamente isso não existia, tá? Mas hoje em dia já existe. OpenGLM. Aí, se você quer fazer projeção em perspectiva ortogonal, você pode usar um dos métodos da GLM para fazer isso, tá? Que teria que instalar, né? A OpenGL Mathematics. E eu acho que ela tem para o Python também. Depois eu coloco para vocês. Mas tem outras também, tá? Essa aqui não é a única, não. É só uma das primeiras que surgiu nesse sentido. Por isso que acabou se soltando, né? Do OpenGL, da biblioteca principal do OpenGL. Ela acabou ficando como um módulo separado, né? Acho que se desenvolveu tanto que virou um módulo independente, né? Da OpenGL. Basicamente foi isso, né? Que aconteceu. Então, isso aqui é o nosso pipeline, né? O pipeline que eu estava explicando para vocês, tem um pipeline fixo e o pipeline. Ainda não gosto muito dessa figura, não, tá? Ainda tá. Enfim, eu estava tentando achar uma figura melhor para esse pipeline fixo e para o pipeline moderno, mas eu não achei, tá? Isso aí eu peguei de um livro, essas figuras do pipeline que eu estou mostrando para vocês, mas eu mesmo acho que eu vou ter que desenhar manualmente. Dá trabalho, né? Fazer esses quadradinhos na mão e tal, para ficar direitinho. Mas, enfim.
Isso aí foi o que eu achei que tem num livro, né? De OpenGL recente que eu peguei. Isso aqui seria o pipeline fix, que você tem os dados de vértices, né? Eles são passados para os comandos evaluados, comandos de operação, né? Não sei, evaluators, qual seria a tradução disso? Eu chamo de operadores, né? Não é bem operadores. Enfim, eles avaliam os dados dos vértices. Isso aqui seria, na verdade, os GL Vertex, GL Normal, GL Color, né? São os evaluators, né? Isso vai ser formado em esses dados geométricos vão ser juntados naquelas primitivas, que pode ser GL Lines, GL Triangles, etc. Isso também era usado, tá no OpenGL antigo. Aí aqueles dados vão ser rasterizados. Depois de rasterizados, pode ter alguma operação em cima deles, de transparência, né? Ou então de teste de profundidade nos vértices, para ver nos pixels, para saber quem está na frente e atrás, e o resultado final é jogado no frame buffer, né? Isso aqui está a grosso modo, tá? O que é? Aí aquilo que eu falei, em vez de dar o GL Vertex, GL Begin, GL End, né, nos evaluators, você também poderia criar uma display list, tá? É uma lista de vértices que aí ficava todo mundo agrupado numa coisa só, que é você, em vez de chamar um vértice por vez, e aquele vértice ser jogado iterativamente, né, na GPU, conforme você fosse exibindo, esse aqui é o vértice, esse aqui é a cor, não sei o que, você criava um display list, e aquela display list chamaria os avaliadores de uma vez só, que aí, por sua vez, seriam juntados numa primitiva e ocorreria a rasterização. E do mesmo jeito que você pode fazer isso com vértice, você também poderia fazer com pixels, embora não seja... Antigamente, mexer com pixel diretamente não é muito comum. É só mais quem trabalhava com computação. Por isso eu não gosto muito disso daqui. E coloca esse negócio aqui de pixel data, né? E na verdade, antigamente, isso tecnicamente faz parte do pipeline fixo, mas mexer diretamente com pixel, só se o cara fosse só o pessoal da computação mesmo, de computação gráfica, fazendo algum algoritmo específico para mexer com isso, né? A maioria vai mexer, até dos programas, né, Blender, etc, tal, mexe com dados de vértice, não vai mexer com dados de pixel assim diretamente, não. Sem contar que está faltando algumas partes, tá? O pipeline fixo tradicional, se eu for falar aqui para vocês, é o quê? Você faz um modelo nas coordenadas de mundo, em coordenadas locais, quaisquer que você quer. Aí aquilo ali, depois de estar em coordenadas locais, é convertido para coordenadas de mundo. Coordenadas de mundo seriam as coordenadas espaciais, onde todos os seus objetos vão estar ali, vão pertencer, né? Seria o cenário, né? Os objetos são modelados separadamente, em coordenadas locais, pode ser feito por diferentes pessoas, pode ser feito em diferentes sistemas de coordenadas, e você converte todos eles para o mesmo sistema, né? Para as coordenadas de mundo. Que pode ser, você pode até imaginar que é o tal do MDC, né? Que seria as coordenadas do OpenGL. Se fosse para o OpenGL para ficar entre -1 e 1, né? Depois que você fez isso, aí você vai fazer o quê? Agora você vai transformar essas coordenadas de mundo para projeção ortogonal ou perspectiva, tá? Projeção ortogonal não tem muito o que fazer, né? Aliás, a projeção ortogonal já é que meio a conversão para coordenadas de mundo, né? Não necessariamente é, tá? Mas enfim, pode ser. Você faz a projeção em ortogonal e perspectiva, depois você fez essa projeção, aí agora você tem que fazer o clipping, que é o clipping é o que? É cortar fora, porque dentro do volume de visualização, só alguma parte dos vértices são vistos, né? Que estão dentro do volume de visualização. O que estiver fora não precisa ser exibido, então isso é cortado fora, né? Aí depois você faz a conversão para as coordenadas de câmera, né? Porque a câmera que está vendo o volume, ele pode estar em uma vez que tem um cenário 3D, né? Que está num espaço qualquer, a câmera pode estar em qualquer lugar do espaço 3D, né? O mesmo cenário, o seu quarto, ele pode ser visto de várias perspectivas, né? Você pode colocar uma câmera no teto, você pode colocar uma câmera no chão, pode colocar uma câmera onde você quiser. Aí você tem que converter para o espaço de câmera para poder ter essa visão, né? Uma visão específica do cenário.
E aí, uma vez que você tem essa conversão, agora sim você faz a rasterização, tá? Aí você faz a rasterização, transforma tudo aquilo ali em pixels, transformou em pixels, aquilo ali vai ter que ser ainda ajustado para as coordenadas. Pode aplicar agora algum tipo de efeito, se você quiser, em cima dessa imagem, que agora é um conjunto de pixels. E as operações finais são alguma conversão para o tamanho da janela, é uma mudança de base novamente, só que agora, em vez de ser de coordenadas locais para coordenadas de mundo, ou então de coordenadas de mundo para coordenadas de câmera, seria agora você fazer uma conversão para o espaço que você está usando na janela do seu programa, né? O viewport. O viewport ele é um pedacinho da janela que é exibido a coordenada 3D. É ali que vai ser exibido aqueles seus pixels, né? Então tem que ser ajustados, né? E, de repente o tamanho deles é 800 por 600, mas tem uma janelinha lá de 300 por 300, você quer exibir lá dentro, então vai ter que ser achatado, né? Isso aí seria a penúltima operação, e a última operação seria converter isso para as coordenadas do seu monitor, né? Mas aí quem faz isso normalmente é o sistema operacional. Mas isso seria o pipeline fixo do OpenGL tradicional, né? Que eu expliquei aqui por cima, né? Não segue necessariamente essa ordem, por isso que eu não coloquei ainda, porque essa ordem que eu coloquei é uma ordem válida, que eu acabei de falar, tá? Não está errado. Só que o OpenGL ele pode não necessariamente seguir exatamente nesse passo, tá? Exatamente nessa ordem que eu acabei de citar para vocês. Por isso eu preferi pegar de um livro, né? Porque o livro, teoricamente, pegou a ordem correta que o OpenGL segue. Só que ele agrupou uma porção de coisa num quadrado, né? Aí, a função dessas operações que eu acabei de falar aqui estão agrupadas em um só quadrado, né? Tipo, per-vex operations é a conversão de dados de mundo para dados locais, para projeção em perspectiva, está tudo aqui nesse quadrado, né? Projeção em perspectiva, câmera, tá tudo num quadrado só o cara colocou, né? O OpenGL teria que ver o código, não queria fazer isso, né? Mas o jeito vai talvez seja pegar o código fonte do OpenGL antigo para ver exatamente o passo que ele faz, né? Que é o pipeline fixo, né? E o pipeline fixo que o OpenGL fez é a ordem dessas operações que eu acabei de falar para vocês, que foi implementada por alguém, né? Então, como foi implementada, segue sempre a mesma ordem e você não tem muita liberdade de manipular aquilo, tá? O pipeline moderno, também não gosto dessa figura, mas, como eu disse, peguei de um livro. Basicamente, você tem os dados de vértice, né? Aí tem o Vertex Shader, né? Eles são mandados para o Vertex Shader. O Vertex Shader depois tem uma rasterização. Se foque nessa daqui, tá? Isso aqui seria um melhor, que eu acho. Tá? Você tem dados de vértice. Eles são passados para o Vertex Shader. O Vertex Shader é rasterizado. Vai para o Fragment Shader. E do Fragment Shader você pode fazer alguma operação antes de ir para o Frame Buffer, que é a região de memória lá do viewport, né? Que vai sofrer alguma transformação e depois exibida no seu monitor, depois de ser ajustada para as coordenadas de dispositivo. Isso aqui ainda está simplificado, né? Porque não existe só o Vertex Shader e o Fragment Shader, né? Tem outros shaders aqui que não estão sendo mostrados aqui. Mas isso aqui acho que é porque o livro que eu peguei era de específico de OpenGLS, né? Por isso que eu não... Enfim. Transform Feedback, a gente vai ver, é um recurso novo que permite você usar os shaders para mais de uma vez, tá? Porque antigamente, né, era um passo só, né? Você faz um passo, você converte coordenadas locais, aí converte para coordenadas de mundo, blá, 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 né? Só que você não podia repetir, né? Ah, eu quero converter de novo agora de locais para coordenadas de mundo. Não, você não poderia voltar, né? No pipeline de construção, né? Está sendo executado um passo por vez. O Transform Feedback é que permite que você execute, se você quiser, um passo da linha de produção mais de uma vez. Tá? Isso tem utilidade. Porque, por exemplo, quando você gera isso permite, por exemplo, que você aplique filtros de imagem, tá? Você gera a imagem 3D, a imagem do seu cenário, e agora você quer aplicar um filtro, ou você quer extrair informações daquela imagem, você pode, através do Transform Feedback, tá? Então, você pode, além de executar,
Se bem que hoje em dia, no pipeline variado, você não precisa seguir necessariamente essa ordem, tá? Essa aí seria a ordem default, né? Você, além de mudar algum, por exemplo, a conversão de coordenadas de mundo não precisa ser mais feito no Vertex Shader, né? Necessariamente, ela pode ser feita em outros shaders, né? Não tem um shader específico que as coordenadas locais têm que ser convertidas para coordenadas de mundo, entendeu? Não tem um shader específico que o clipping precisa ocorrer, certo? Não tem um shader específico em que você precisa aplicar a projeção ortogonal ou a projeção perspectiva. Você escolhe qual momento você vai aplicar aquelas transformações. Quem escolhe isso é você, tá? Tem algumas dessas operações que ainda estão fixas, né? Mas o OpenGL, em geral, a Cronos está caminhando para deixar tudo livre. Você faz quando você quiser. Tanto é que agora já existe essa possibilidade de você executar um passo da linha de produção mais de uma vez, usando o Transform Feedback. Isso aí é recente, tá? Isso é do OpenGL 4, se eu não me engano, que surgiu esse Transform Feedback. Não apenas isso, já existe hoje em dia o tal de Computer Shading, né? Computer Shading é um shader específico que você pode chamar a hora que você quiser para realizar a operação que você quiser. Né? Compute Shade, né? Que a gente não vai ver aqui no curso, mas ele só para você saber que ele existe, né? É o CS, né? Compute, acho que é isso. Compute, não sei se é Computer Shading, Compute Shading. Show. Compute Shader, Compute Shader. Acho que é isso, né? É a Compute Shader. Certo? Se você quiser, para fazer a operação com você. Ele não está em uma posição específica da pipeline, certo? Ele oficialmente nem pertence à pipeline. Então você coloca ele em qualquer etapa da pipeline que você quiser, certo? Isso também é um recurso recente, tá? Que foi inserido no OpenGL. Mas para vocês, o que eu quero que vocês tenham em mente é pelo menos isso daqui, tá? O OpenGL moderno. É o Vertex Shader. Existe um processo de rasterização. Essa rasterização ainda é feita pelo OpenGL. E tem o Fragment Shader. São esses caras aí que a gente mexe. No Vertex Shader e no Fragment Shader. Né? A gente não mexe diretamente com o Frame Buff, nem com a rasterização. Tem, professor, como eu mexer se eu quiser? Tem, tá? Você pode fazer um programa, através dos conceitos que eu estou passando nesse curso. Se você quiser, você pode fazer um programa que não usa OpenGL, que usa só puro C, para fazer rasterização. Tá? Dá. Você ignora todo o OpenGL, você pode fazer o seu pipeline, né? Eu, na minha época, eu fiz isso. Quando eu estava aprendendo, mas você não precisa. Eu sei que é um trabalho. Parece. É um trabalho monstruoso, não é um trabalho monstruoso, não. Mas dá trabalho, né? Dá trabalho na vida, né? Mas se você tiver curiosidade, você pode ir atrás de fazer, né? Que aí você vai implementar um Ray Tracer, né? Ou então um Raycast para poder fazer isso. Você consegue fazer. Usando só um programa, usando só a CPU, produzir imagens, né? Usando etapas, se você quiser usar todas as etapas do OpenGL, você usa. E você implementa na ordem que você quiser, já que é o programa que você está seguindo, né? Mas o OpenGL, justamente porque ele sabe que tem pessoas que não concordam com a maneira que eles fazem as operações, eles estão cada vez permitindo mais flexibilidade, né, para os operadores. Que existe discussão, né? O que é mais eficiente? É melhor converter logo para coordenada de câmera? É melhor fazer? E se eu quiser C? Mas fazendo C, eu acho que dá uma eficiência maior, né? Eu acho que a gente tem que fazer D primeiro. Aí tem outro, não, mas acho que C é melhor, não sei o quê. Por causa desse tipo de discussão, o pessoal da Cronos, né, tá querendo... Não, ó, a gente vai deixar vocês fazendo do jeito que vocês quiserem, tá bom? Vai ficar bem flexível, você implementa da maneira que você quiser. Basicamente, é isso que a Cronos está fazendo hoje em dia, né?
E aí você não precisa implementar a sua engine, né? O seu rasterizador, não. A gente vai deixar vocês ficarem bem livres para fazer o post do jeito que vocês quiserem. Mas ainda assim tem gente que prefere ignorar, né? O OpenGL e fazer do seu jeito mesmo. Aí isso aqui a gente vai continuar discutindo na aula de quarta-feira, né? Que seria as versões do Shading Language, né? A primeira implementação a 1.0, né? Surgiu em abril de 2004, né? A GLSE 4.0 surgiu em junho de 2018, né? A gente está usando a versão 3.3, que é a de 2010, mas isso aqui é só o dia que surgiu a especificação, tá? Que a Acronis lançou a especificação na internet. Até isso ser implementada, aquela história demora, né? Isso aqui é aquela diretiva que a gente coloca nos shaders, né, na hora que a gente vai escrever, né? E aqui está os tipos de dados, né? Que tem no OpenGL SL, né? No Shading Language, que é usado nos shaders, né? Bom, acho que a gente pode só discutir isso e acabar a aula de hoje, né? Tudo bem, não tem problema, tá? Se você precisar sair, você coloca só no chat, que aí depois eu lhe dou a presença. Vamos só discutir isso, a gente continua na próxima aula. Aí os tipos que a gente tem, né? Aqui é o bool, que é de novo aquele negócio do booleano, né? Quando você quer fazer um tipo booleano na Shading Language, você escreve o bool. Veja que não tem mais aquele GL maiúsculo, né? Não é tudo maiúsculo, não é tudo minúsculo. E os tipos lembram o C, tá? Aí pode ser 0 ou 1, né? É um tipo escalar. E veja que nesse caso aqui, no caso de intervalo, ó, eu não coloquei um intervalo, com exceção do booleano, eu não coloquei intervalo de ninguém, tá? Por quê? Porque no Shading Language é diferente, tá? Ele tem alguns modificadores que a gente vai ver na aula que vem, que é chamado de... Você define quem é a precisão que você vai usar nos seus shaders, tá? Pode ser precisão média, pode ser de alta precisão. Você vai usar aquela quantidade de bytes, né, que é usada no tipo de dados, para o OpenGL SL não é fixa, tá? Isso existe um modificador, você pode... O default, se eu não me engano, é precisão média, tá? Mas você pode colocar para precisão baixa ou para alta precisão. Se colocar em alta precisão, ele vai usar mais bytes para armazenar os dados. Se você colocar baixa precisão, ele vai colocar menos bytes para armazenar os dados. E por isso que não dá para dizer qual o intervalo deles, tá? Mesmo no caso do inteiro. Porque depende se você vai usar baixa precisão, alta precisão ou média precisão, né? A gente vai discutir isso na aula que vem. Mas tem, né, os tipos inteiros, né? Mas mesmo assim você tem que saber que tem o tipo inteiro. Inteiro quer dizer que tem sinal, positivo e negativo. Tem o tipo unsigned, o int, né? Quer dizer que não tem sinal, é todo mundo positivo. Tudo bem. Tem o float, que é o de ponto flutuante, o menor, normalmente o tipo menor de ponto flutuante. Tem o double, que usa o tamanho dobrado, né, do float, usa um tamanho maior para armazenar números reais, tá? Basicamente é isso, tá? Bool é verdadeiro ou falso, int é para conjuntos de inteiros, float double é para tipos reais, tá? Não existe um tipo específico para naturais, em linguagem nenhuma, né? O tipo natural, o conjunto de naturais seria, na verdade, o unsigned int, né? O unsigned int seria o equivalente aos naturais. Mas os racionais e reais, você usa o float ou o double para eles, tá? E os complexos? Os complexos, tá? É o último conjunto que tem. Os irracionais também estariam aí no float do double, tá? Também estão aí, pi, né? Tal. Então você também pode representar usando do float double. Para você representar complexo, você tem que usar um tipo específico, tá? Que não é toda linguagem que tem. No caso aqui no GLSL, eu acho que não tem um tipo específico para lidar com complexo. Pelo menos a última vez que eu vi, não tinha. Tá? E você vê que mas algumas linguagens têm, o Python tem, tá? O Python é capaz de lidar com números complexos. Acho que o C++ já lida com números complexos, Java também, só que quando você quer lidar com números complexos, você tem que chamar
tem que chamar uma biblioteca específica, tá? Para lidar com elas, que tem aquela parte real e imaginária, né? E aí o produto de dois vetores reais complexos é feito de forma diferente, né? Mas por default, se eu não me engano, a OpenGL-SL ela não lida com dados complexos. A não ser que recentemente eles tenham adicionado isso, eu não tenha visto, né? É possível. Mas, pelo menos do livro que eu adotei, né? Para pegar essas informações, ainda não tinha o tipo complexo. E você vê aí que nos tipos, eu sublinhei uma letrinha, né? Vê que no bool eu sublinhei ali o B, no int eu sublinhei o I, né? No int eu sublinhei o U, no float eu não sublinhei ninguém, e no double eu sublinhei o D, né? Isso por quê? Porque essas letrinhas que estão sublinhadas, elas são usadas para definir os tipos das variáveis que vêm a seguir, tá? Mas acho que até o float eu poderia ter sublinhado aí o F, né? Mas o float é o padrão, tá? Eu não sublinhei o float de propósito para dizer que se você não definir, se você estiver na dúvida, né? O tipo default que é usado no GLSL é o float, tá? Esse é o tipo default. Se você quiser usar qualquer outro tipo, você tem que chamar especificamente, né? Aí tem um tal do VEC2, VEC3 e VEC4, que é um vetor que recebe 2, 3 ou 4 dimensões, e tem a MAT2, MAT3 e MAT4, que é a matriz quadrada, que é 2 linhas por 2 colunas, MAT2, MAT3 é 3 linhas por 3 colunas, e MAT4 é 4 linhas e 4 colunas. Ou então, se você quiser especificamente, você também pode imaginar que é uma matriz, a MAT4 é uma matriz com 4 vetores, né? O MAT3 é uma 4 vetores de 4 de VEC4. MAT3, 3 vetores VEC3, MAT2, 2 vetores VEC2. Também dá para imaginar assim, se você quiser. E nesses VEC2, normalmente comumente, você vai usar aquelas letrinhas ali, tá? Tipo assim, um VEC3U. Um VEC3U é um vetor de 3 posições, né? 3 dimensões, com 3 unsigned ints, né? Com 3 números do tipo inteiro não sinalizado, certo? Se eu fizer um MAT4 D, certo? É uma matriz de com 4 vetores de VEC4 do tipo double, certo? Esse Dzinho, né? Porque pode colocar, depois desse número, né? Você pode colocar uma letra, né? E essa letra diz quem é o tipo de dado, certo? Às vezes até tem alguns comandos que vêm 3F, né? Que eu acho que eu mostrei na aula de hoje, aquele uniforme, você lembra? Que vai vir assim, MAT4... MAT4 UF, né? MAT4 UF, acho que foi isso. Não, MAT4 UF não faz sentido, né? MAT4 FV, né? MAT4 FV, né? Que aí são 4 vetores do tipo flutuante, né? Certo? Então, você vê essas letrinhas nos comandos, vai ver que vários comandos do GLSL têm letrinhas no final. Essas letrinhas no final, elas dizem justamente qual o tipo de dados que você deve usar para preencher, certo? Um determinado vetor ou matriz, tá? E se não usa VEC2, não for usando nem VEC nem MAT, aí é um dado escalar, tá? De bool até double, isso aí são dados escalares, quer dizer que são conjuntos unitários, né? São valores escalares, só tem uma dimensão e aquela dimensão é um valor, é um número solto, né? Digamos assim. Na verdade, é como se fosse uma matriz 1 por 1, ou então um vetor de uma dimensão, né? É um singleton, né? Acho que vocês vocês vão aprender, talvez, no futuro, que existe um padrão chamado singleton, né? Você coloca todo o programa numa coisa só, né? Todo mundo faz tudo, né? E no caso aqui, o singleton seria só um tipo numérico, né? Só tem um dado para aquele tipo numérico. Um vetor, você já tem mais de um dado para um tipo numérico, né? Matriz, aí já é um conjunto de dados, né? Que eu mostrei que eu mostrei também no início da aula de hoje, né? Você usa uma lista, né? Aquilo ali é um vetor, né? Você colocou
um conjunto de pessoas em fila, né? Uma fila de banco. Pronto, uma fila de banco que está sendo atendida num caixa. Aquilo ali é um vetor, tá? Um vetor, cada pessoa está numa posição do vetor. Você pega 3 filas, né? Todo mundo que tem várias caixas, né? Tem várias, cada caixa tem a sua fila correspondente, está sendo atendido. Isso aí é uma matriz, né? Só para você já ter uma visualização do que é matriz, né? E o singleton, ou tipo unitário, seria uma pessoa comum, né? Uma pessoa sentada fora do banco, ou sentada esperando, ela não está na fila ainda. Isso aí seria o tal do singleton, né? Seria uma pessoa, unidade, sozinha, sem ninguém, né? Se ela está numa fila, é um vetor. Tem várias filas de pessoas para serem atendidas, é a matriz. Certo? Então, com isso a gente acaba, que já é bastante informação para vocês. Na aula que vem a gente continua, tá? Vou só fazer a chamada. Parar aqui a gravação.